Amém? Como nós começamos domingo passado, essas cartas às igrejas da Ásia Menor, registrada, pode tirar a tampa, filho, registrada em Apocalipse capítulo 2 e 3, elas são muito importantes, inclusive para o nosso tempo. Muito importante. São 7 cartas que Deus enviou aos 7 pastores das 7 igrejas. Deus elogiando a sua igreja, repreendendo a sua igreja, dizendo qual é o caminho de volta, o caminho do arrependimento. E lá você tem uma máxima de Deus, que é: o que tens recebido, guarda, para que ninguém tome a tua coroa. O que tens recebido e ouvido, guarda, para que ninguém tome a tua coroa. Então eu quero passar pelas 7 cartas, a gente observando cada uma delas, alguns detalhes, algumas características, e que a gente se identifique, que a gente cresça com as exortações de Deus àquela igreja. Como eu disse para vocês, o livro de Apocalipse começa com essa palavra: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Então o livro começa assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Amém? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então ele chegou para João e disse: João, quero que você escreva uma carta para cada uma das 7 igrejas. Está ruim, Levi, tem eco muito de trás aqui de mim. Ele escreveu uma carta para cada uma das igrejas, não é? Escrevendo para o pastor. Então ele chegou para João e disse: escreve uma carta para o pastor da igreja de Éfeso. E eu vou te ditar aqui o que você vai escrever para ela. Amém? Então, para a igreja de Éfeso, Jesus se apresentou dizendo: escreve para o pastor de Éfeso. Quem está escrevendo é aquele que diz que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Isso aqui é um mistério. Aquele que está falando é aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos e anda no meio dos 7 candeeiros. Esse mistério o próprio Jesus revelou. No livro de Apocalipse tem muitos mistérios que não estão revelados. Eu penso que eles vão ser revelados no tempo certo. Não adianta a gente ficar fazendo especulações do que é que significa, porque a revelação vem no tempo devido. A gente vai entender quando o tempo for aquele. Nesse caso das 7 estrelas e dos 7 candeeiros, Jesus mesmo revelou esse mistério, dizendo que as 7 estrelas eram os 7 pastores. E que os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. Então aqui a gente já tem a revelação desse mistério. Então a revelação é essa: eu sou aquele que anda no meio da igreja, ou das igrejas. E eu sou aquele que tem os pastores na minha direita. O governo é nosso. Eles são meus governos na terra, ou nas igrejas, não é? Então, foi assim que Jesus se apresentou, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. E ele, então, tinha um elogio para o pastor. Uma outra observação que eu disse para os irmãos no domingo passado é que Deus estava falando com o pastor, não com a igreja. A cacetada que tem aqui nas 7 cartas é ao pastor, coitado dele. Porque Jesus está vindo para confrontar o pastor. Ou porque ele foi omisso, ou porque ele está em pecado, ou porque ele está sendo fraco, não faz o que tinha que fazer. Amém? No domingo passado, como era culto de família, eu estava fazendo a relação com a mesma coisa que acontece dentro de casa. Os pais são os pastores da sua esposa e dos seus filhos. E em muitas situações esses pais são frouxos. Em muitas coisas esses pais são omissos. E aí, muitas vezes esses pais estão em pecado, é a mesma coisa. E eu estava dizendo que do mesmo jeito como a igreja tem expectativa de que o pastor seja uma pessoa santa, uma pessoa certa,
Deixa eu só observar aqui para vocês. Essa palavra santa, ela talvez doa no seu ouvido. Como assim? Eu sou santo? O pastor é santo? Que santo o quê? Você sabe, essa palavra santo, ela significa separado para uso. Não é aquele santo que as pessoas têm no altar. Santo significa separado para uso. O santo significa puro, também significa. Significa limpo, também significa. Mas o sentido fundamental dele é separado para uso. Isso não é difícil da gente compreender quando você pensa assim: você vai receber uma visita na sua casa e você tem talheres e pratos guardados no seu armário, correto? Do jeito que você pega os pratos, você bota na mesa? Do mesmo jeito que você pega os talheres, você bota na mesa? Os copos, você bota na mesa? Não, você faz o quê? Lava, não é não? Por quê? Porque você vai usar. Pode ser que um inseto passou, uma barata, um treco passou ali. Você não sabe, tem como saber. Então você limpa, purifica, santifica, porque você vai usar. O que é que significa santo? Separado. Então quando eu digo, vocês têm expectativa de que o pastor seja santo. Vixe, lá vem. O que é que significa santo? É que alguém que vai se separar, se preparar para ser usado por Deus, amém? Você acha que Deus vai usar vaso sujo? Copo sujo? Não, Deus vai usar copo limpo. Então, se Deus tem uma expectativa de usar a mim como pastor, ser puro, ser santo é um mandamento básico. Aí você talvez diga assim: ah, mas isso é coisa do pastor, não tem nada a ver comigo. É aí que você se engana. Porque do mesmo jeito, é isso que eu quero colocar na sua cabeça, do mesmo jeito que o pastor tem que ser santo, você tem que ser santo. Para ser pai. Não, ser pai a gente só bota no mundo. Escuta, fazer menino até barata faz, rato faz, cachorro faz, gato faz. Não precisa ser nada, para alguma coisa na vida para fazer menino. Todo mundo faz menino. Agora a questão é ser pai. A questão é ser marido. E para ser essas duas coisas, essas duas tarefas, ela é de Deus, ela é espiritual. Quer você queira ou não, quem criou a família foi Deus. Quem deu os papéis do marido e da mulher foi Deus. Não foi eu que inventei, não foi a igreja que inventou, não. Foi Deus que deu. E agora só tem duas alternativas: ser marido fiel ou infiel. Assim como o pastor, só tem uma alternativa: ser pastor fiel ou ser infiel. Fiel e infiel a quem? Deus, a Deus. O pastor é infiel a Deus e o marido é infiel a Deus também. O pai é infiel a Deus, porque Deus lhes deu um ministério, Deus lhes deu um trabalho. Estamos aqui? Então eu trouxe essa aplicação semana passada e eu acho que ela é super legítima. Realmente eu entendo que o marido e o pai, eles são pastores, escolhidos por Deus para aquele trabalho. Agora eu pergunto para vocês: você acha que nós pais temos sido fiéis no nosso chamado? Porventura muitas mulheres não têm abandonado o cuidado das suas filhas e dos seus filhos? E têm corrido atrás de suas carreiras, realizações pessoais, como se a maternidade fosse a pior tragédia que acontecesse na vida? Sabendo que aquela criança que veio ao mundo só veio ao mundo porque você trouxe. Se você não tivesse trazido, ela não existiria. Então como que você vai trazer e deixar ela na moita? Ao Deus dará. Como que você vai trazer a vida e vai entregar aos avós? O filho é teu. Como que você vai trazer a vida e entregar para os tios? Não, o filho é teu. O menino quer você. O seu filho quer você. Quem que o filho quer? Papai e mamãe. É isso que ele quer. É disso que ele precisa. Amém? Então esse é um ministério de Deus. Muito bem. Vamos voltar agora para o pastor. A lapada aqui é nossa, né? Mas você é inteligente, pega para você o que der certo. Então Jesus começou se apresentando e depois ele elogiou o pastor da igreja de Éfeso. Ele começou dizendo: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, por amor sofreste pelo meu nome, não desfaleceste,
Sei que não pode suportar os maus e que puseste à prova os mentirosos. Isso é Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Eu estou no capítulo 2 por enquanto. Então Deus começou elogiando aquele pastor. Se você é um cara legal, eu tenho visto o seu esforço, eu tenho visto o seu trabalho, eu tenho visto a sua perseverança, eu tenho visto o seu amor, eu tenho visto o seu sofrimento, e eu tenho visto que você não desfaleceu apesar dos desafios e das dificuldades que se apresentam. E você não suportou os maus que estão dentro da igreja. Ou seja, esse pastor confrontou os maus dentro da igreja. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas hoje a coisa está tão desfigurada de um jeito que nós perdemos o sentido do que é ser pastor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na expectativa de Deus, nenhum de nós aqui deveria levar causa para um juiz. Você acredita? Como era que fazia? Bota aqui, irmão, na frente do pastor. Qual é o problema? Escuta a história, diz, é isso. Acabou. Vá para casa. Quem é você para mandar na minha vida? Sou seu pastor, seu cabra. Simples assim. É isso aqui que vai ser feito. Entendeu? Entendi. Pronto. Vá lá e faça. Pronto. É isso. O texto está dizendo, você suportou os maus. Ou seja, pessoas que estavam se comportando de modo indevido, você colocou nos eixos como tinha que ser. Crente não deveria botar outro crente na justiça. Nunca. Porque nós resolveríamos entre nós com a justiça para resolver as coisas. Uma coisa que nós temos aprendido no ministério pastoral é a coisa que se aprende no direito. Você nunca escuta só um lado, tem que escutar os dois. Todas as vezes que você escuta um lado, você pune por aquele. Aí quando escuta o outro, você diz, não é que tu tem razão? Sim, mas tem razão, é o outro ou é esse? Bota os dois na frente. Porque um dos dois está mentindo. Ou os dois estão mentindo. Então a expectativa de Deus é que nós vamos julgar os anjos na eternidade. Como é que nós vamos julgar os anjos se a gente não sabe resolver nem os nossos problemas, irmão? Se a gente quer resolver um problema, vai para um juiz, para uma vara, não sei das que, para resolver os nossos conflitos, porque nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Está errado, você compreende isso? Então falta a história do entendimento do que é a figura pastoral e o entendimento do que é a figura da ovelha. É uma figura de juiz, é um negócio sério, irmãos. O Senhor disse, tenho a teu favor, pastor, que você não suportou os maus. Ou seja, pessoas más, elas não prevalecem dentro da igreja, porque o pastor pega pesado. Tinha uma mulher falando assim, eu vou me infiltrar nas igrejas evangélicas e eu vou ser a professora da salinha das crianças e eu vou ensinar para elas e não sei o quê. Na minha igreja você não entrava nunca. 3 dedos de conversa contigo, tu já estava reprovado. Você jamais pisaria na minha salinha. Nossos meninos que trabalham na salinha são maravilhosos, são excelentes. Assim como os diáconos. Pisou na bola, nós estamos em cima. Aí esses irmãos estão servindo você, é qualquer um. Onde é que o indivíduo vem lá, não sei das quantas, diz, chega lá, vou pintar. Pinta uma ova que você pinta aqui. Agora ela disse uma coisa certa. Porque esse trabalho com criança ninguém quer. Ela diz, pois eu quero. Para mudar a cabeça das crianças. Ô lapado em nós, não é não? Ô lapado em nós. Eu não quero trabalhar com criança não porque dá trabalho. Tu é missionário de Deus, irmão. Sabe uma das palavras que eu estava vendo minha esposa falar aqui? Você vem ofertar porque Deus vai te abençoar. Eu tenho visto que tudo que a gente prega é no sentido de Deus nos abençoar. Mas o sentido real é de você obedecer. É obediência, não é o meu bem-estar. O que está por trás de tudo que nós fazemos não é que eu vou ficar bacaninha, legalzinho, vou prosperar. Não é isso não, irmão. É obediência. Eu oferto e dizimo porque eu obedeço a Deus. Eu devo obediência a Ele. Há uma lei divina sobre mim. Eu não sou um otário que faça o que eu quero, não. Há uma lei de Deus sobre mim. E eu obedeço a lei.
Quando eu obedeço à lei de Deus, aí é que as bênçãos começam a chegar. Mas eu não oferto e eu não sou crente para ser abençoado. Eu sou crente porque eu entendi que eu devo obedecer. E na obediência tem bênção. Nós falamos isso muito quarta-feira passada aqui, não vou repetir. Então o Senhor começa elogiando seu pastor, tranquilo? Conheço sua força, conheço o seu sofrimento, conheço que você não desfaleceu. E olhe, se Jesus está citando aqui o fato de não desfalecer, é porque uma das maiores tentações do pastor é desfalecer. É dizer tipo assim, cara, eu não tenho que falar sério. Eu tenho que estar lidando com isso, eu vou cuidar da minha vida. Por que eu tenho que estar passando por essas coisas? Faz sentido não, irmão. Vocês já são adultos, vão cuidar da vida de vocês. E eu vou cuidar da minha. Desfalecer é uma das constantes na cabeça de quem exerce o ministério. De quem está exercendo um pastorado no nome de Deus, para Deus, em favor de Deus. O desfalecer está lá presente. Você disse, você tem sido um cara que não tem desfalecido. Apesar dos seus sofrimentos, apesar do seu trabalho, apesar das suas obras, você tem sido perseverante e não desfaleceu. E mais, você tem não tem suportado os maus e tem posto à prova os que têm se comportado com mentira. Esse cabra aqui é invocado. É um pastor invocado, esse pastor de Éfeso. E Deus estava dizendo, eu reconheço e estou vendo isso em você. Aí ele diz mais, tens porém isto a teu favor, que tu aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Porém a igreja de Éfeso tinha um problema. Tranquilo? A igreja de Éfeso tinha um problema. E qual era o problema? O Senhor disse, tenho porém contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4. Então Deus tinha um problema com relação a esse pastor, que era o abandono do primeiro amor por Deus. Você percebe aqui a reclamação de Jesus? Ele está dizendo, meu pastor, você é um cara desenrolado. Mas eu não tenho visto mais o seu coração pulsando por mim. Essa era a queixa de Deus. Jesus tinha uma expectativa com relação ao pastor de Éfeso. A expectativa de Jesus era que esse pastor e sua igreja dessem uma resposta relativa, de acordo e proporcional à revelação que ele recebeu de Deus. A revelação de Jesus implicava em intimidade. A revelação de Jesus dizia assim, isto diz aquele que tem na sua destra as estrelas e anda no meio do candeeiro. Então Jesus estava falando de intimidade. Qual era então a expectativa de Jesus a respeito desse pastor e da sua igreja? Que eles não deixassem que se apagasse o amor deles por Jesus. Então Deus tinha uma expectativa com relação ao pastor e à sua igreja. Por que é que Deus está tratando com o pastor? Porque tal e qual é o pastor, tal e qual será a sua igreja. O pastor é conhecido a partir da sua igreja. Assim como os pais são conhecidos a partir dos filhos. Você olha para o filho, você entende como é aquela casa. Aí não tem como mentir não, irmãos. Porque está na cara. É muito sério isso. Então Deus está tratando com o líder, porque a partir do líder você vai ter a sua casa. Então, o meu problema com relação a você é que você deixou que a sua chama, a chama do seu amor por mim, se apagou. E esse era o trabalho, esse era o que Deus queria ver no pastor e na sua igreja, era aquela chama de amor por Jesus. Mas isso Jesus não estava vendo mais. Mas Jesus estava vendo o quê? Obras. Eles estavam fazendo muitas coisas, performances. Mas Jesus disse, eu não quero performance, eu quero o seu coração. Não me interessa o que você faz se o seu coração não vem junto. Por isso que a gente aprende que a primeira coisa que uma pessoa chamada por Deus deve fazer é amar a Jesus. Esse é o seu maior ministério. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, vocês farão as obras maiores do que as que eu faço. Mas ele fala, sem mim, porém, vocês não podem fazer nada. Assim como um galho, quando é cortado da árvore, não pode gerar fruto.
assim também vocês não poderão gerar fruto, se vocês não estiverem ligados a mim. Então, qual é o primeiro trabalho de um pastor? É amar Jesus. Óbvio que a lapada que dá no pastor cai sobre os filhos, que é vocês. A expectativa é que vocês se pareçam. Então a lapada de Deus aqui é direcionada ao pastor, mas no final ele compartilha com a igreja dizendo, quem tem ouvidos ouça. Por quê? Porque esse pastor que recebe uma repreensão de Deus, no automático ele vai fazer o quê? Instruir a igreja sobre aquilo. Porém, se a instrução do pastor cair em ouvido surdo, não vai acontecer nada. Por isso que Jesus está dizendo, ao final de todas as cartas, ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Então qual é o papel da igreja? Escuta o que Deus está falando e faz alguma coisa com isso. Não deixa que a palavra caia no seu ouvido surdo, mas no ouvido inclinado à sabedoria de Deus. Para que então seja gerado dentro de você aquilo que Deus quer que seja gerado. Por isso que precisa do pastor. Na verdade, a Bíblia chama o pastor aqui de anjo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A palavra anjo significa mensageiro. Então o pastor aqui é o mensageiro para transmitir a carta que o Senhor está falando. Entretanto, a igreja precisa ter ouvido. Essa parte é da igreja, não do pastor. Estamos juntos? Então, depois que o Senhor elogiou, depois que o Senhor disse qual era o problema, depois que o Senhor deixou claro qual era a expectativa que ele tinha com relação àquele pastor, então ele começa a apresentar uma rota para achar o caminho de volta. Como é que eu faço para achar o caminho de volta? Porque o grande problema não é nós cairmos, o grande problema é permanecer caído. Amém? Todos que andam com Deus, em algum momento, ele pode perder-se. Todos. É um mal que todos nós estamos sujeitos. Por isso que Jesus fala, ore e vigie, para que vocês não caiam. Sim? Ore e vigie, para que vocês não caiam. Ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No que se refere ao meu homem interior, eu quero Deus. Mas eu ainda habito numa carne. E essa carne odeia tudo que se refere a Deus. Então qual foi o caminho de volta que o Senhor orientou essa igreja? Vocês já estão de saco cheio? Levi, me ajuda aqui, teclado. Preciso de unção. Se tiver de saco cheio, Deus sabe, viu? E eu também, que eu estou vendo. Diga, pastor, tua mensagem é uma espada. Diga. Longa e chata. Mas ela corta, vaza. Uma parte que tu não sabia era essa. Então vamos para a parte em que Deus diz assim, ok, pastor de Éfeso, você é uma bênção, há um problema, mas eu quero te ensinar o caminho de volta. Quantos sabem que o caminho de volta é muito bom? Aprender o caminho de volta. Gente, isso é para tudo na vida. A gente pode errar com as nossas esposas, sim ou não? Mas a questão é que se a gente aprende qual é o caminho de volta. Nós podemos errar com os nossos filhos, sim. Mas qual é a questão? Aprende como é a construção do caminho de volta. Se nós aprendermos sobre o caminho de volta, vai dar certo. Amém? Vai dar certo. O que não dá certo é se nós não descobrirmos, se nós não soubermos como é o caminho de volta. Como é que eu faço para consertar as coisas? Essa é a parte importantíssima. Então, o Senhor orientou aqui ao pastor de Éfeso a como achar o caminho de volta. Primeira coisa que o Senhor disse para ele foi, lembra-te de onde caíste. Irmãos, eu sei que eu estou sendo repetitivo, porque essa é a igreja que eu mais gosto de falar, é a igreja de Éfeso. Eu sempre estou falando sobre ela aqui. Mas para falar das outras, eu tenho que falar sobre ela. Então a primeira coisa que o Senhor disse para o pastor de Éfeso foi, lembra-te de onde caíste. Como é que eu faço para achar o caminho de volta?
Eu errei, vacilei, pisei na bola, não está certo. Pergunta é, como que eu faço para achar o caminho de volta? A primeira coisa é achar, aliás, é lembrar de onde nós caímos. Ontem na Santa Ceia eu estava lembrando os irmãos. Quando a gente lida com casais, e se tem um povo que tem problema, é casal, não é não? O bicho para ter problema é casal, mano. Por que será, né? Porque conviver junto não é fácil, queridos. É fácil quando você namora. Que você dá uns amassos, dá uns beijos, não é? Na verdade, se fosse crente, não devia dar amasso, né, irmão? Mas eu sei que tem casos que nem anjo passa no meio, porque não tem mais espaço, né? Já fechou tudo. O pobre do anjo fica lá tentando proteger as coisas. Irmão, espaço. E se o anjo se meter no meio, ele morre, né? Porque vai ficar muito apertado. Então, quando a gente namora, é uma bênção. Você diz, minha mulher, minha namorada, melhor pessoa desse mundo. E ela diz, o meu namorado, meu Deus, que pessoa incrível. É tão linda. Oh, meu Deus. Tudo tão perfeito. Jesus, eu sou capaz de brigar com os meus pais, fugir de casa. Morar debaixo da ponte. Quem já não pensou nisso? Quando está apaixonado. Porque os pais chegam e dizem, eu não quero esse namoro. Quer não? Pois eu vou mostrar para você. Pois eu amo tanto essa criatura que eu sou capaz de morar debaixo da ponte com ela. Uma cabana e o amor. O resto a gente vê depois, não é? Acontece algumas vezes que o namoro dá certo e a gente casa. E quando casa, que vai morar junto, aí é que as naturezas se apresentam. E aí onde os conflitos chegam. O certo é que os primeiros anos, seja anos de lua de mel, vamos curtir o nosso amor. Porque depois vai chegar os filhos. E com os filhos muitos trabalhos, muitos desafios. E aí nós não vamos ter mais tempo um para o outro. Porque o filho vai tomar muito do nosso tempo. Isso seria o ideal. Mas o fato é que, às vezes, na lua de mel, já começa conflito. E as coisas vão andando, até que chega um ponto que a pessoa diz, não dá para mim, onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Que eu fiz isso com a minha vida. Existem alguns felizardos que procuram ajuda antes. Aí tem como ser salvo. Mas tem muitos deles que só chegam depois que o barco afundou. Pastor, eu quero falar com o senhor. Eu não quero falar com você. Eu não tenho interesse de falar com você. Não, mas eu tenho que lhe explicar a minha situação. Não, não quero ouvir. Eu queria ouvir antes. Agora que já acabou, eu não quero saber. Mas vamos imaginar que a pessoa teve bom senso e veio falar com a gente. Uma das estratégias maravilhosas é escreva uma carta para o seu namorado, para o seu marido, lembrando como era no começo. Passe a mesma tarefa para ele. Escreva uma carta sobre como eram no início. Quando vocês se conheceram, como se conheceram, como vocês eram. Gaste um tempo pensando nessas coisas. Sabe o que vai acontecer? Dentro de pouco tempo, aquelas amarguras, aqueles ressentimentos vão começando a ser trocados. Porque você se lembra do motivo, do porquê que aquela pessoa era tão especial para você. Mas por causa dos acontecimentos, você já não lembra mais. Aquilo é como se nunca tivesse existido. Naquele tempo você estava disposto a morar debaixo da ponte, brigar com o pai, com a mãe, com o pastor, com o diabo a quatro. Mas eu quero ele.
Não quero ouvir ninguém, não se mete com a minha vida, eu que sei. Estava capaz de ir com um trator, passar em cima de todo mundo. Não se mete na minha vida, tu está atrapalhando minha felicidade. Passaram-se algum tempo e já quer explodir o outro. Querendo matar, suicidar. O que é que a gente precisa fazer? Volte e se lembre. Se lembre. Gaste tempo pensando, se lembre. Sabe, irmãos, Deus está fazendo algo mais ou menos assim. Lembra-te. Lembre-se como era no começo. Agora eu estou falando com relação a Deus, amém? Lembre-se como era no começo, porque o nosso relacionamento com Deus também tem desgastes, também tem desânimos, também tem dificuldades, também tem bloqueios. E aos poucos o nosso amor por Deus vai esfriando. A gente vai trocando Deus por coisas. E Deus vai ficando lá no final da fila. Então quando chega um dia que Deus nos confronta e disse: você é lindo, mas eu não percebo mais o seu coração. Cadê seu coração que eu não vejo mais? Seu coração não pulsa mais por mim. Então quando você cai em si e diz: Senhor, é verdade, meu coração está mais gelado por ti do que um iceberg. Como é que eu faço, Senhor, para consertar? Aí o Senhor disse: comece se lembrando de como era no começo. Lembre-se. Como foi que nós começamos a andar juntos? As experiências que você teve comigo. Pensa naquilo, lembra disso. Gasta tempo pensando sobre aquilo. Eu vejo hoje muitas coisas na minha vida acontecendo. Eu só faço levantar as mãos para o céu e dizer: Pai, muito obrigado. Porque eu sei que só foi a mão dele, queridos. Só foi a mão dele. Não tinha como eu gerar e nem produzir essas coisas. Só a mão dele. Então a gente percebe a mão do Senhor, o favor do Senhor nos acompanhando. Hoje você talvez não tenha consciência de Deus cuidando de você. Mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que você olha para trás, porque as marcas que ficaram, quando você lembrar delas, é que você vai perceber os detalhes que Deus estava cuidando e você não tinha noção do que Ele estava fazendo. É como aquela história antiga que tinha num folhetozinho, num panfleto, como é que fala? Num cartão. Hoje não tem mais isso, mas no meu tempo que eu namorava, eu dei muitos cartões para minha mulher. Eu acho que até hoje ela tem um bem grandão. Coração. Eu passava era muito tempo assim nas bancas escolhendo. Olhava um, olhava outro, olhava um, olhava outro. Aí a gente dava cartões para as pessoas. E aquelas cartões tinham mensagem. Quando achava uma mensagem mais ou menos do que meu coração queria dizer, eu disse: é isso aqui. Aí lá tinha umas imagens. Hoje o pessoal usa né, o celular, Canvas, essas coisas, e cria uma imagem. Na minha época a gente comprava, né? Tinha uma loja cheia de cartãozinho, a gente comprava. E nessa época, nesses cartõezinhos, tinha um que era chamado Passos na Areia. Muito lindo esse, né? É conhecido, é muito fofo isso daí, muito lindo. Então esse cartãozinho contava a história de uma pessoa que estava muito atribulada, muito sofrimento na vida dela. Então ela falava com Deus, orava com Deus. Mas teve um dia que a situação estava tão difícil que ela disse: eu queria tanto o Senhor, mas ela não viu o Senhor. E ela estava muito irada, porque ela achava que Deus tinha abandonado ela. Por que você me abandonou na parte mais difícil da minha vida? Aí parece que o Senhor deu um sonho para ela. E nesse sonho eles estavam andando na praia. Ele e Deus estavam andando na praia. E ficava 2 pegadas, uma do lado, outra na outra, dizendo: isso aqui é a sua vida. Aí quando chegava mais na frente, só tinha uma pegada. Eu disse: era disso que eu estou falando. O Senhor me abandonou exatamente no tempo mais difícil da minha vida. Eu sempre vi o Senhor na minha vida. E lá estava 2 passinhos, meu e teu. Mas chegou um tempo tão difícil que eu olhava e só tinha um. Aí o Senhor disse: mas naquele tempo é porque eu tinha posto você nos braços.
É aquela situação de quando você acha que o Senhor abandonou, na verdade Ele está mais próximo do que você nunca viu. Agora, essa percepção nós não temos na hora, nós só temos depois, quando a gente olha para as pegadas. E as pegadas estão no passado, não está no futuro, não está no presente. As pegadas só está quem olha para trás. Então o que Deus está dizendo é: lembra-te como era no começo. Olha para trás, vê os passos. Se você não me vê, você vai ver minhas pegadas na areia. E se por acaso tiver só uma, aquelas são as minhas, porque você está no meu braço. Eu estou levando você, te conduzindo nas partes mais escuras, mais difíceis. Essa é a promessa do Salmo 23. O Senhor diz: a minha vara e o meu cajado te consolam. As minhas águas de refrigério te cercam. Você é uma ovelha que se deita em verdes pastos e descansa, porque o pasto foi provido por Ele. Você só deita e descansa, e você vê o agir de Deus. Então Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. É dessa percepção que nós precisamos nos alimentar e crer nela. Amados, porque a fé preserva a nossa alma, preserva a nossa estrutura interna. Vai ter momentos que você vai olhar para um lado e para o outro e não tem esperança. Aquilo ali é uma espécie de vale de sombra de morte. E nessa hora do vale de sombra de morte, que você, vê se você entende a minha mente. Diz que esse vale de sombra de morte era um caminho onde as ovelhas, porque assim, passavam, porque quem está escrevendo o Salmo 23 é Davi. Davi era pastor de ovelhas. Davi cuidava das suas ovelhas. Você lembra disso? Davi cuidava das suas ovelhas. Ele era muito zeloso pelas suas ovelhas. De tal modo que um dia o pai dele disse assim: ó, vai levar ali um lanche para os meninos que estão na guerra, os teus irmãos. Ele bem poderia deixar as ovelhas, mas ele não fez isso. Ele contratou algumas pessoas e disse: cuide das minhas ovelhas enquanto eu não vou voltar. Enquanto eu não volto, fica cuidando aí. O cara contratou pessoas, cuida das minhas. Então era o zelo que ele tinha por aquelas ovelhas. E a gente sabe da história que ele se agarrou com o leão, matou o leão, porque o leão queria comer a ovelha. Ele matou o urso, um jovenzinho de 17 anos, lutou com o leão, lutou com o urso, matou os bichos lá porque queria comer as ovelhas. Ele era zeloso pelas suas ovelhas. Ninguém mexe nas minhas ovelhas. Ele amava as suas ovelhas. Só que no Salmo 23, o Davi está olhando agora para o Senhor como sendo o pastor e ele como sendo a ovelha. E aí ele começa a perceber um espelho do cuidado que ele tinha com a ovelha, só que agora o cuidado que o Senhor tem com ele. Então diz que o vale da sombra da morte era um caminho perigosíssimo, que se as ovelhas passassem sem o pastor, elas morreriam, porque havia um despenhadeiro de um lado, um despenhadeiro do outro e um caminho estreito. E as ovelhas, você sabe, elas são desengoçadas, elas são peludas, elas não andam direito. Se elas correrem, é tudo esquisito a corrida dela. Ela não tem uma corrida bonita, ela não é veloz, ela não tem defesa de nada. Você já percebe? A ovelha não tem dente para se proteger, não tem veneno para se proteger, ela não tem casco para dar coice. É um ser desprotegido. Quem quiser chegar e pegar, pega. E para completar, ela ainda tem uma pele pesada. Se ela cair na água, afunda. Para correr é difícil porque é pesado. Os cascos não ajudam, nada ajuda. Coitada. Então, se ela vai ser salva, só se for pelo pastor. E Davi disse: Senhor, eu sou essa ovelha aí. E eu sei que eu estou passando por vales de sombra de morte, mas nesses lugares de vale de sombra de morte, eu percebo o teu cajado me puxando. Eu percebo que quando eu escorrego, a tua mão me puxa de volta. De modo que se eu estou de pé, só estou porque o Senhor é que me sustenta. O Senhor é que cuida de mim. Então você perceba que o caminho de volta que o Senhor está dizendo para o pastor e para a igreja de Éfeso
lembra-te. Começa a se lembrar de como eram as suas experiências com o Senhor. Como o Senhor cuidava de você. Quantas vezes Ele te puxou do vale de sombra de morte. Quantas vezes Ele te pôs no colo. Quantas vezes Ele proveu coisas. Na falta, na escassez, também Ele estava lá. E você via pequenos detalhes. Irmãos, existem pequenos detalhes. Eu poderia contar vários. Tem um que eu gosto muito de contar para vocês. Na época que eu casei, não tinha nada, nem empregado era, não tinha emprego. Me virava como dava, cavando cacimba, qualquer bico que aparecesse eu estava fazendo. E nem sempre a gente tinha dinheiro para comprar alimento. Pelo menos bom alimento, né? Mas básico, feijão, arroz, mortadela. Tinha, né? Só que amanheceu um dia, minha esposa disse: eu quero comer peixe hoje. Ah, meu amigo, você quer ver uma facada no homem? É uma mulher dizer: eu quero tal coisa. E você olha pro bolso e diz: que droga, meu irmão, que diabo, que não sei o que. Porque a alegria é que você seja o provedor e você, cara, eu posso promover isso para minha esposa, para minha família, né? E naquele dia, obviamente, não tinha nada. Assim, tinha para comer, mas não tinha um peixe ou alguma mistura mais agradável, especial. Então eu fui, era dia de domingo, a igreja, eu era jovenzinho, eu tinha acabado de casar, casei com 18 anos, então eu fui ministrar a escola dominical, a igreja era na rua 56, aqui é 62, né? E a igreja era na 56, que é algumas ruas depois daqui. E eu ia pelos becos, né? Os becos têm as passarelas. Fui ministrar a escola dominical, 9 horas da manhã. Quando eu estava retornando, encontrei uma pessoa conhecida mesmo no beco. Ela ia na rua 54 e eu vinha da 56. Nos cruzamos. E ela disse: olá, como é que tá? Tudo bem? Legal. Nos cumprimentamos. Ela disse: vamos lá em casa. Morava algumas casas mais na frente. De bora. É porque eu queria dar isso aqui para você. Peixe. Amém? Aí eu chego em casa o quê? Uau. Eu não tinha como prover, mas o Senhor proveu. Ah, mas isso é tão especial. Você sabe quais são as probabilidades de eu encontrar aquela mulher naquele cruzamento, naquele horário, naquele dia? Infinitas. Não tinha probabilidade zero. O Senhor fez assim, ó. E a mulher tinha o quê? Peixe para me dar. E a minha mulher amanheceu o dia dizendo: eu quero comer peixe. Ah, fala sério. Então assim, você pode olhar para o seu passado e você ver situações que aconteceram que você talvez chame de coincidência. Mas eu vi um homem inteligente dizendo que coincidência foi um jeito que Deus encontrou de fazer as coisas e se esconder, para não levar a fama. Aí você olha para trás e só está lá. Não, coincidência uma ova, meu amigo. Coincidência uma ova. É eu cuidando de você, eu lhe amando, eu provendo, não é? Eu estava sem emprego no dia que meu filho nasceu, dia 15 de abril de 1994. Eu nunca vou esquecer essa data, porque foi exatamente 15 dias antes. Eu tinha conseguido o meu primeiro emprego. No dia que ele nasceu, eu recebi o primeiro salário. Ah, coincidência? Deixa de brincadeira, amados. Eu tinha batido muito, em muitos lugares não tinha. No dia que o menino nasceu, 15 dias antes. Ele vai nascer dia 5. Dia 5 era o dia da primeira quinzena. Meu filho chega em casa, tem provisão. Quem fez isso? O cara que bateu na minha porta, nós estávamos procurando emprego. Um amigo meu, pronto, era o... Hã? Não, um amigo que bateu lá na porta lá de casa e disse assim: cara, vamos entregar nossos currículos? Bora. Aí nós já estávamos nesse processo. Inclusive foi o Amauri. Ele bateu lá em casa e nós íamos para Vicunha. Ele que me chamou não ficou e eu fiquei. E foi exatamente aí que eu tive o meu primeiro trabalho
No dia que meu filho nasceu, o primeiro pagamento. No dia exato. Então, quando ele chega em casa, tem provisão, amém? E por mais ou menos 5 anos eu não comprei nada. No que se refere a roupa, calçado. Fui comprar alguma coisa para ele, eu acho que foi 5 anos depois. Porque até então as pessoas espontaneamente abençoavam a vida dele. Provisão. Então você vai olhar em muitas situações e você vai ver o vale de sombra de morte e o Senhor cuidando de você. Coincidência. Mas você só vai perceber no futuro, quando você olhar para trás e ver as marcas. Porque Ele não está buscando fama. Ele não está buscando assim, olha para mim, estou fazendo, não sei o quê. Não, Ele é discreto. Ele é discreto. Ele não está buscando glória para si. Ele está buscando pessoas que sejam sensíveis e percebam. E perceba. E eu fico imaginando quantas vezes a gente é tão ingrato. O Senhor foi lá e fez, e a gente reclamando, e reclamando, e reclamando. E Ele fazendo, reclamando, reclamando. Isso deve ser horrível, não é não? A coincidência e a gente sendo ingrato, e murmuradores, não sei o quê, não percebendo o cuidado de Deus. Então, a estratégia que Deus estava dando para o pastor de Éfeso era: lembra-te de onde caíste. Volte à cena inicial. Olhe para trás e veja meu cuidado. Amém? É como se fosse um processo para acender de novo a chama que uma vez se apagou. Como é que eu faço para acender a chama que uma vez se apagou? Veja a bondade do Senhor acompanhando você, mesmo quando a gente não presta para nada. Amém? Mesmo quando a gente não presta para nada, porque você acha que Deus só faz alguma coisa por nós quando a gente é bonzinho. Não. Ele sempre nos amou, da hora que nós nascemos. Ele faz vir chuva sobre bons e maus. Ele não pergunta se você é bonzinho. Ele está fazendo bem. Agora, em que momento da vida eu vou olhar e perceber que o Senhor está cuidando de mim? Quando eu percebo isso, é que eu digo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso. Eu tenho que entregar minha vida para Ele. Porque Ele tem cuidado de mim. Não é? Então é uma conquista. Não é uma imposição. Então a primeira estratégia para achar o caminho de volta, Jesus falou, lembra-se do começo. Depois ele disse, arrependa-se. Arrependa-se. Porque quando eu fizer o meu caminho de volta, vai ter coisas que eu preciso me arrepender. Que eu preciso reconhecer, isso que eu estou fazendo, ou isso que eu fiz, era errado. E eu tenho que tomar uma postura com relação a isso. Amém? Para achar o caminho de volta, não é possível se não houver arrependimento. E a terceira coisa que o Senhor fala é: volte a praticar as primeiras obras. O que você fazia na época que você deu sua vida para Jesus? Se a gente fizer o paralelo aqui, marido e mulher, no início da sua história, talvez você levava flores, talvez você levava chocolate, talvez você levava ela para comer uma coisa. Era gentil, era cavalheiro, não era tão estúpido, não é? Fazia elogios. Você está linda, sua roupa está legal. Algumas coisas que você fazia com que ela se sentisse especial, importante. Mas passou-se o tempo e isso não existe mais. Então como é que faz para reconquistar? Volta às primeiras obras. No meu caso, eu dava pipe para minha mulher. Andava com bombom pipe. Ao pipe. Era ótimo. Ao pipe para você, meu amor. Se bem que ela nem gosta muito de pipe, né? Ela gosta de bombom de mel. Mel de abelha. Lembra aqueles bombonzinhos de mel de abelha? Raríssimo a gente encontrar hoje. Só se for numa bomboniere a gente encontra ainda. Bombonzinho de mel de abelha. Amarelinho, com uma abelha desenhada. E como se fosse uma colmeia na capa. Ela gostava daquilo. Mas eu tô aqui o pipe. Algumas vezes o mel de abelha, né?
Mas o que eu estou falando para vocês, queridos, é que para achar o caminho de volta, a gente precisa voltar a praticar as primeiras coisas que a gente deixou de praticar. Então, como era que eu era quando eu comecei a minha relação com o Senhor? Eu me lembro que quando eu me converti aos 12 anos de idade, eu acordava às 5 da manhã. Adolescente acordando às 5 da manhã. Gente, vocês imaginam o que é isso? Por que eu queria fazer isso? Porque eu queria adorar o Senhor e amar o Senhor antes que todos se acordassem. Porque uma vez que se acordaram, eu não vou ter mais. Então eu ia para a mesa da cozinha, abria a minha Bíblia, me lembro como hoje, Mateus capítulo 4. Sentia o cheiro da minha Bíblia. Eu tinha ganhado uma Bíbliazinha pequena deste tamanho, não é? E eu me lembro como o Senhor era tão precioso aqueles momentos que eu passava com Ele ali, lendo aquele Mateus capítulo 4 sobre a tentação de Jesus. O Senhor ministrava muito ao meu coração, não é? Então, quando a gente começou, a gente tinha algumas práticas, a gente fazia algumas coisas, e era aquilo que a gente fazia que nos levou ao lugar onde a gente tinha em Deus. Mas o tempo passou e a gente foi mudando os nossos costumes, nossos hábitos, nossas vontades, nossos interesses, e aí o fogo do Senhor foi se apagando no coração. Então Deus está dizendo: como é que faz para achar o caminho de volta? Lembre-se, arrependa-se e volte a praticar. Então, o que, porquê e como? Repete comigo: o que, porquê e como. Temos que responder essas 3 perguntas. O que você fez, por que você fez e como você fez é que levou você de onde você caiu. O porquê fala do motivo que o levava a fazer, e o como fala da paixão com que você fazia. Então, o que era que você fazia? Por que você fazia? Qual era o motivo? E o como qual era a intensidade com que você fazia aquilo? Então eu preciso voltar a me lembrar dessas 3 perguntinhas. O que você fazia, por que você fazia e como você fazia. Então isso vai falar da sua paixão com que você fazia o que fazia. Amém? O motivo por que eu fazia e a paixão com que eu fazia. Então quando eu começo a me relembrar dessas coisas, irmãos, o Senhor está dizendo: é assim que você vai voltar o seu caminho, para achar de novo o lugar onde antes você tinha em Deus. Glória a Deus, porque nós podemos voltar. Glória a Deus, porque nós podemos voltar. O Senhor nos deu um novo caminho para que nós voltássemos para aquele lugar onde nós tínhamos nele. Amém? Glória a Deus. Então, uma outra coisa que a gente percebe é que havia em quase todas as cartas uma possibilidade de castigo. No caso dessa igreja aqui, o Senhor fala, no caso desse pastor, o Senhor fala: se você não se arrepender, brevemente eu virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. O que o Senhor está dizendo é que se não houver arrependimento, se não reconstruir o caminho de volta, havia uma punição. E ele disse: eu vou remover do seu lugar o teu candeeiro. Isso aqui é uma coisa muito séria. Por quê? Porque essa expressão remover do seu lugar o teu candeeiro, imagine na situação do pastor. Se Deus retirar de nós a sua luz, porque o candeeiro, vocês lembram, é uma lamparina gigante, né? Que tem 6 hastes e 6 velas. Uma haste central, 3 de um lado, 3 do outro. São 6 velas, se eu não estou enganado. 7, né? 7, perdão. 3 de um lado, 3 do outro, a central, né? Do meio, 7. Então ali era uma lamparina, era uma lâmpada. E o Senhor está dizendo se você não se arrepender, ou seja, se você não buscar de novo um coração apaixonado por mim, o que vai acontecer é que a minha luz vai ser removida. Isso é muito triste, irmãos. É muito triste. É como se a gente tivesse uma igreja, todo mundo canta, todo mundo ora, todo mundo prega, mas a presença de Deus não tem.
E o que é que importa na igreja? É a presença do dono da casa, né, não? O que importa vir para a igreja, se a gente não percebe, se a gente não sente a presença do dono da casa ali, que é o Senhor. O que adianta ir para a casa da vovó se não tem mais vovó? Não faz mais sentido a casa da vovó. A casa da vovó só é boa se a vovó estiver lá. Quando a vovó não está mais lá, outras pessoas tomam o canto dela. Um tio, um irmão. E não tem mais a mesma graça que tinha antes, porque a vovó é que fazia a casa dela legal. Do mesmo modo, a igreja só é legal se o dono da casa, se a presença do dono da casa estiver ali. É você colocar os pés aqui e você perceber o seu coração queimando e diz, cara, que coisa maravilhosa. Oh, aleluia. Fica só quietinho aí, Jesus. Aleluia. Aleluia. E a presença de Deus enchendo você como um rio. O Senhor ministra coisas a você, o Senhor exorta você de coisas. O Senhor consola você de coisas, porque Ele está presente naquele lugar. Então, isso é um castigo horrível, horroroso. É o Senhor dizer, tua luz vai ser tomada se você não achar o caminho de volta. Então nós não queremos isso, amém, irmãos? Nós não queremos uma fruta de plástico. Vocês compreendem a figura? A gente tem aqui a Santa Ceia e as irmãs costumam colocar algumas frutas artificiais. Uva. Porque a uva, ela tem um símbolo do corpo de Cristo. Em função de que você tem várias uvinhas grudadas umas às outras, né? Aquilo é como se fosse o corpo de Cristo. Cada irmão é como se fosse uma uvinha. Então o cacho de uva representa a Santa Ceia, a igreja de Cristo. Então as irmãs colocam aqui uma uvinha. No outro dia a gente vem aqui, pega uma criança puxando aqui, tacando a uva na boca. Eu disse, gente, isso é um perigo, porque para ele tem certeza que está valendo, é uma uva mesmo, né? Então Deus nos guarde disso. Levi fez isso? Misericórdia. Então tá bom da gente proibir essas frutinhas aqui. Não bota mais. É melhor comprar original. O que é que significa dizer que se a gente existir sem a presença de Deus, é como se a gente fosse essa fruta. Parece, mas quando você morde, não tem nada. É um castigo horrível, irmãos. Amém? Então minha oração e apelo aos meus irmãos e a mim é que a gente não faça isso. É que a gente se arrependa. É que a gente olhe para trás. É que a gente volte a praticar as primeiras obras. E jamais essa advertência de Deus aconteça conosco. Arrependa-se, porque senão eu vou remover do seu lugar o teu candeeiro. A minha luz, a minha presença não estará mais. Deus me guarde do amigo. Advertência a todas as igrejas é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Você acha que hoje essa palavra que nós estamos conversando caiu em ouvido surdo? Você vai sair daqui do mesmo jeito que entrou? Seu ouvido vai ser surdo? Ou você vai inclinar o seu ouvido àquilo que você ouviu e vai fazer alguma coisa? Essa é a advertência de Deus para todas as igrejas. E ele termina com uma promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha qual é a promessa e o bem de Deus para aquele que vencer. Ao que vencer, eu vou lhe dar de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você imagina o que é isso aqui? Significa dizer que eu vou estar no jardim de Deus, irmão. Não sei se isso é bom, se você acha que isso é bom. Mas só o fato de eu estar lá, eu não queria nem comer da fruta não, mas só o fato de estar lá já está bom demais. Eu já estou no jardim de Deus. Ele me achou digno, por meio de Jesus, para estar no jardim dele. Aí ele disse: de quebra, eu vou deixar você comer da árvore que está no centro do meu jardim. A árvore mais especial do meu jardim, eu vou te dar de comer dela.
Não sei se você já teve isso, a planta, a árvore, a frutífera mais especial. Você sabe o que é uma coisa especial? Aquilo é só seu. Você compreende isso? Tem alguma coisa na sua vida que é assim? Cara, isso é meu. Ninguém pega, ninguém toca. No caso das mulheres, talvez seja sapato. Uma árvore de sapato. Senhor, aqui está uma árvore de sapato. O pessoal diz que as mulheres amam sapato, não sei se é verdade. Mas enfim, o que eu estou falando, no caso dos homens, talvez o carro seja o seu xodózinho, né? Não sei. Mas você deve ter alguma coisa na sua vida que diz, cara, isso é especial para mim. Muito especial para mim. O que o Senhor está dizendo é, ao vencedor, eu vou te dar de comer da minha árvore predileta, no centro do meu jardim. Nós vamos sentar lá e vamos comer dela juntos. Árvore da vida. Ah, meu amigo, fala sério. Deus é muito lindo. Deus é muito lindo. Então, eu desejo do fundo do meu coração que a gente preste atenção nessa palavra à igreja de Éfeso. É uma advertência de Jesus para a sua igreja. Amém? Eu disse que ia para as 7, mas por enquanto foi só uma. Igreja de Éfeso. Que Deus abençoe vocês. Amém.